Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente tá aqui para falar de quartinho de bebê, mas eu quero mostrar para vocês na prática especificamente como que a gente faz um quarto de bebê e já planeja ele para que ele dure até a fase da adolescência. É possível a gente fazer isso? Sim, é muito possível, então fica aqui comigo no vídeo. Já deixa teu like se tu curte esse formato de conteúdo e também já aproveita para te inscrever aqui no canal se tu não é inscrito ainda e bora lá comigo. Pega teu cafezinho e papel caneta e vamos comigo. Então, gente, vocês sabem que a gente aqui no escritório gosta muito de planejar ambientes que nos acompanhem por um longo período de tempo, que não seja uma coisa extremamente datada. E quando é possível, não é sempre que é possível, mas às vezes a gente consegue pensar alguns projetos para que eles consigam acompanhar principalmente as crianças durante o seu crescimento, né? Porque cada criança vai ter as suas necessidades específicas nas diferentes etapas da vida. Quando a gente está pensando em um quarto de bebê, a gente pensa o quarto de um formato e a gente tem necessidades que são daquele momento. E depois, quando essa criança vai crescendo, as necessidades dela ficam completamente diferentes e, obviamente, que a criança cresce, né? Então, o tamanho das coisas muda também, o tamanho dos móveis muda, né? Quando a gente tem o bebê, a gente tem o berço e depois essa criança vai precisar de cama. Então, eu quis aqui mostrar pra vocês hoje como a gente fez o planejamento de um quartinho de bebê para que ele dure até a adolescência e eu vou começar desenhando aqui pra vocês em planta baixa. Então, muito bem, essa aqui mais ou menos é a planta baixa do quarto, tá? Que a gente tinha, vamos colocar aqui a gravação. Aqui nós temos o acesso do dormitório, que fofo, tô fazendo tudo de rosinha, que é o quadro de uma menina. Então, aqui nós temos o acesso do dormitório e aqui nós temos um banheiro, tá? É um quarto suíte. Era desejo dos pais que a gente tivesse uma cama auxiliar dentro do quarto pra quando alguém fosse precisar dormir com a nenê, tá? Então, a gente tinha bastante necessidade. Esse quarto é um quarto não muito pequeno, mas também não era muito grande. Então, o que a gente propôs aqui? Um armário de fora a fora, em primeiro lugar, que ficou nessa parede aqui, que a gente tem a nossa maior parede livre do dormitório, para que a gente também conseguisse aproveitar ao máximo o espaço de armazenamento. E o único local que nos sobra aqui nesse quarto para a gente colocar uma cama de solteiro era nesse espaço aqui, que dava bem certinho o espaço até a porta, tá? Até o início da porta. Então, dispomos esses móveis, né, que eram os mais importantes, e logicamente que a gente precisa colocar um berço e um trocador. Então, o que nós fizemos aqui? Nós pensamos de inserir o berço aqui mais ou menos neste espaço e o trocador, ele teria que ficar inserido aqui nessa parte do armário. E aí, aqui nessa parte central, a gente ficaria com um pouco mais de espaço livre e o local que nos resta ainda para colocar uma poltrona de amamentação era logo aqui na entrada, que a gente colocou também uma mesinha. Então, bom, bora para as imagens pra gente ver na prática como que isso ficou nas fotos, né? Pois muito bem, o que a gente fez então? Inserimos o berço aqui nessa parte do armário, que foi o que eu comentei com vocês. E aqui, para ficar também uma coisa um pouco mais lúdica e mais agradável, a gente criou esse arco em cima do berço. E já aproveitamos para embutir iluminação, uma iluminação direta, que fica muito legal também em quartinho infantil. Nessa parte de cima aqui do armário, nós aproveitamos com armazenamento também, que nesse primeiro momento vai ser um local mais para deixar toque de fralda, essas coisas assim. Depois isso pode ir mudando com o passar do tempo. O que nós planejamos, né? Que no local desse berço aqui, né, que a gente tá falando de um quartinho que vai ter que durar por um longo período de tempo. O local desse berço, algum dia ele precisa se transformar em alguma coisa diferente, porque se esse berço vai sair e a gente precisa ter um uso até a adolescência, isso vai ter que ser adaptado. Então, o que nós pensamos aqui? Esse espaço aqui, então, onde a gente tem o berço atualmente, nós já planejamos que no futuro, aqui vai ser encaixada a bancada de estudos. Então, a bancada a gente vai ter aqui. Essa iluminação que tem aqui depois pode ser trocada, essa fita de LED, colocada uma com mais potência para ela já ser iluminação de estudos. E é possível também, como a gente tem um painel aqui, se for necessário, instalar, por exemplo, uma arandelinha focal aqui, né, pra gente ter uma iluminação também na bancada. E outra alternativa que também nós já deixamos aqui passado por trás, que depois eles só precisam fazer a furação bem no meio do painel aqui na altura certa e já tem a espera de tomada, é caso eles queiram colocar uma TV, pode ser instalada uma TV aqui também. E essa TV já fica bem de frente para a cama. E essa cama que a gente colocou aqui, que na verdade atualmente é uma cama auxiliar, né, para caso ele vai ter alguma ajuda para dormir junto com a criança, essa cama já é uma cama no tamanho solteiro, então já é a cama que depois a criança vai utilizar para dormir. Então já fica aqui a TV bem de frente para a cama e a gente já tem uma espera para colocar uma bancada de
de estudos. O tamanho aqui do berço já é mais ou menos o tamanho também que fica legal pra gente colocar essa bancada de estudos posteriormente. Voltando aqui então pra parte da caminha, nesse caso nós planejamos uma cama de marcenaria para fazer um aproveitamento embaixo da cama para brinquedos, que é quarto de criança, né? E depois quando a criança vai crescendo, quando ela já tem ali os seus 2 aninhos, é legal que ela tenha um espaço também ao alcance dela, para que ela mesma consiga pegar os próprios brinquedos e depois guardar os brinquedos. Isso ajuda na autonomia da criança mesmo. Então o que nós fizemos aqui? Nós planejamos uma cama com 3 gavetões aqui na parte de baixo, que fica bem fácil para o acesso da criança mesmo. Uma cavinha, né, lá embaixo, então a criança mesmo consegue puxar isso com bastante facilidade e não atrapalha. Não vai acontecer de machucar, de a criança tropeçar, porque a gente não colocou puxador, tá? Nesse caso, a gente trabalhou com um colchão convencional. Por quê? Porque depois facilita a gente encontrar a roupa de cama que seja do tamanho de uso normal, né? Então hoje a gente fez uma arrumação de cama que ela poderia ser num formato de colchão diferente, que não necessariamente precisaria ser um solteiro tradicional, porque a gente fez uma mantinha personalizada, trabalhamos com essas almofadas aqui todas em tricô, que a gente gosta bastante de trabalhar, né, pro quarto de bebê, que fizemos também o jogo, né, de roupa de cama do próprio berço. A gente faz um negócio de fazer na tela aqui, ó. Então, no próprio berço, a gente fez todo o kit berço combinando com essas almofadas, né, com a roupinha de cama que a gente fez pra cama auxiliar também. Então, poderia ser um formato de cama diferente, mas como a gente quer aproveitar depois pro uso da criança, é legal que a gente consiga encontrar a roupa de cama pronta, né? O lençol, o sublençol, o edredom, as coisas que vão ser usadas no dia a dia mesmo. Então, por isso que a gente planejou uma cama de solteiro. E aí, bom, aonde que fica o trocador, né? A gente precisa trocar a fralda do nenê nessa fase inicial e depois a gente teria uma fase de remover esse trocador. Então, o que nós planejamos aqui neste quarto, por uma questão de aproveitamento do espaço, foi usar o próprio armário para fazer o trocador. Então, o que nós fizemos? Nós planejamos um armário com 2 portas de correr. Essa que vocês estão vendo aqui na foto é uma das portas. E o trocador tá ali dentro. Então, como que a gente faz o trocador dentro do armário? A gente faz gavetas na parte de baixo, a gente só precisa cuidar a altura final dessas gavetas para que esteja em altura de trocador, para que fique confortável para a mãe. Se fica muito baixo, a mãe acaba ficando com dor nas costas para trocar a criança. Então a gente precisa cuidar essa altura e a gente precisa fazer de um tamanho que se consiga colocar o trocador e também deixar um kitzinho de higiene do lado, né? Pra gente colocar ali o algodãozinho, a aguinha, o lencinho umedecido, enfim, para conseguir trocar o nenê. O que é legal também? Trabalhar com gavetas um pouco mais baixas na parte de cima, porque nenê a gente tem muita coisa pequenininha, né? As roupinhas são muito pequenas, é legal a gente trabalhar com aquelas colmeinhas, né, para organizar a roupa. Então, é importante que a gente tenha essa altura um pouquinho menor da gaveta ali, para que a gente consiga colocar mais quantidade de coisa. Neste primeiro momento, o nenê não vai usar um monte de armário. Praticamente todas as coisas dele vão caber nessas gavetas que ficam abaixo do trocador de roupas. Então, a gente prioriza o uso ali. Obviamente que o outro lado do armário a gente também trabalhou com prateleiras, né, com uma pequena sapateira também que vai servir depois para um segundo momento. Mas nesse primeiro momento a ideia é que a maior parte das roupinhas e das fraldas fiquem nessas gavetas que vão ser usadas como trocador. E aqui neste caso a gente já deixou também à espera para depois colocar um cabideiro. Então, quando esse nenê não vai mais precisar trocar fralda, a gente utiliza esse espaço do trocador como um cabideiro de roupas normal, tá? Então não tem nada que precise ser alterado em termos de marcenaria, a não ser a gente colocar o varão. Poderia ser furado aqui depois, inclusive, esse apoio, né, do varão, mas aqui eles já pediram para deixar furado e a gente já deixou o varão com eles, então depois eles mesmos já poderiam fazer esse encaixe do varão e seguir o baile quando não tem mais que trocar nenê. Falando agora um pouquinho da decoração do quarto, não só da parte prática, o que a gente precisa cuidar quando a gente tá planejando um quarto que vai ir desde a parte do nenê nascer até uma adolescência. Os móveis, né, que é a parte que vai ter mais investimento, não seja uma coisa muito comprometedora. Então, o que a gente trabalhou aqui nesse caso? Os móveis, eles são em um tom de madeira médio, né? Então, a gente tá trabalhando aqui nem uma madeira muito clara e nem muito escura. E os complementos com branco e espelho, basicamente. E aí, os outros itens, a gente veio trazendo complementos que podem ser eventualmente trocados. Então, por exemplo, aqui criamos uma atmosfera bastante leve, bem clarinha, né? A cortina também num tom de branquinho, tapete no tom de bege. A gente trouxe um pouco mais de corzinha aqui nessa cabeceira, que a gente fez um rosa bem leve também, que também
também pode servir depois ali, até a adolescência praticamente, não é uma cor comprometedora, mas caso queira trocar a cabeceira depois e colocar alguma coisa mais expressiva, mudar, às vezes até, sei lá, a menina não quer mais tons de rosa, quer trocar por verde, por azul, por um lilás, enfim. Então não tem nada nos móveis que comprometa. A gente pode mudar completamente essas cores de complemento do quarto, mudando esses itens, mudando a roupa de cama. Aqui na parte de cima dessa cama auxiliar também, a gente trabalhou com prateleirinhas, tudo no branquinho, que atualmente a gente decorou ali com ursinhos, mas depois dá pra ir trocando a decoração ao longo do tempo também. E nesse caso a gente escolheu também um papel de parede que tem essa pegada assim meio natureza, nos tonzinhos de branco com um cinzinha leve também, e que depois, logicamente, essa menina quando for virar adolescente, né, for crescendo, vai querer trocar, vai deixar um papel de parede menos infantil e pode fazer a troca também desse item, não vai comprometer, não vai precisar alterar o quarto inteiro. Então a ideia aqui, né, do planejamento desse dormitório, desse ambiente, é que a gente faça uma base, que foi um investimento muito bem feito, nós fizemos coisas de muita qualidade aqui, mas que esses itens consigam sim durar para muito tempo. Então é um investimento que não é só pontual, mas sim uma coisa que vale a pena, que vai durar aí por muitos anos e que vai estar sempre muito bonito, porque não é uma coisa datada. A gente trabalhou com uma atmosfera elegante, né? E que vai ser realmente uma coisa que vai permanecer bonita por muitos anos. E bom, gente, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Me deixem saber aqui nos comentários se vocês gostam desse formato de vídeo. E vai ser o maior prazer ver vocês aqui na próxima semana pra gente tomar o nosso cafezinho juntos.